Contemplar a Espanha e Portugal do convés de um navio proporciona uma perspectiva completamente diferente da região. Nós tivemos a sorte de fazer vários cruzeiros pela Península Ibérica ao longo dos anos e já vimos essas costas de um ângulo completamente diferente. Até hoje, atravessar o Estreito de Gibraltar em um dia ensolarado de inverno continua sendo um dos momentos mais espetaculares de toda a nossa longa lista de viagens por aqui. Mas entender a logística de uma viagem assim pode ser complicada. Há tantas coisas que você precisa saber ao planejar um cruzeiro e hoje vamos nos concentrar nos itinerários. Vamos mostrar para você todos os principais portos que você pode visitar ao redor da Península Ibérica. Depois vamos falar especificamente sobre os grandes portos onde você pode começar ou terminar sua viagem e detalhar os itinerários mais comuns para explorar a região. Por fim, vamos ver como escolher o itinerário certo, além dos prós e contras de cada estilo de viagem. Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou Tony. Se você é novo, seja bem-vindo a esse canal feito por dois humanos que moramos aqui na Espanha e passamos uma quantidade enorme de tempo viajando pela Península Ibérica, inclusive de barco, para que você conte com informações para programar uma viagem perfeita. Vamos começar falando dos portos. Espanha e Portugal têm uma vasta rede de portos de cruzeiro, que vai desde grandes hubs até portos menores, usados por companhias de cruzeiro de luxo ou de menor porte. Vamos olhar o mapa onde colocamos os portos mais importantes. Primeiro, há os portos do que é chamado de Mar Cantábrico na Espanha, ao longo da costa norte, estendendo-se de San Sebastián até Vigo, já no Atlântico. A partir daí, você encontrará uma sequência de portos ao longo da costa atlântica de Portugal, seguindo para Huelva e Cádiz na Espanha. Sevilha, embora fique no interior, também é visitada por navios de cruzeiro menores que conseguem subir o rio Guadalquivir. E por fim, há todo um conjunto de paradas ao longo da costa mediterrânea, começando em Gibraltar e finalizando nas Ilhas Baleares. Além de tudo isso, ainda existe um grupo separado de portos nas ilhas do Atlântico que não conseguimos encaixar neste mapa. Nem todos os portos têm a mesma importância. Os cruzeiros podem parar durante o dia em muitos lugares, mas quando o assunto é começo e final, a ação fica concentrada em apenas alguns portos. E na verdade, existem só dois nomes que você precisa ter em mente. Primeiro, Lisboa, que é o principal hub de cruzeiros de Portugal. Em 2025, movimentou um total de 335 escalas de cruzeiros, incluindo 121 que começaram ou terminaram em Lisboa, e mais de 206 mil passageiros embarcando ou desembarcando em Lisboa. O mais incrível do Porto de Cruzeiros de Lisboa é que ele fica bem no centro da cidade, então você pode desembarcar e ir caminhando direto para a Alfama ou a Baixa. Também temos um vídeo no canal, linkado no primeiro comentário abaixo deste, no qual explicamos todas as opções de transporte para chegar ou sair do terminal de cruzeiros de Lisboa. Mas o verdadeiro peso pesado da Península Ibérica é o Porto de Barcelona, o maior porto de cruzeiros do mundo fora os Estados Unidos e o Caribe, e uma base mediterrânea para empresas como Costa MSC ou Royal Caribbean. Em 2025, Barcelona registrou um total de 438 escalas de cruzeiro, incluindo mais de 1 milhão de passageiros que começaram ou terminaram sua viagem aqui. Uma enorme parte dos cruzeiros que visitam Barcelona começam ou terminam na cidade em vez de simplesmente parar durante o dia. Na maior parte das vezes em que embarcamos em cruzeiros nesta parte do mundo, fazemos isso em Barcelona. É simplesmente um daqueles portos que de forma natural se tornam o ponto de partida de tantos itinerários pela região. O terminal de cruzeiros de Barcelona não fica longe do centro da cidade. E também temos um vídeo no canal em que explicamos
todas as formas de chegar no terminal. E alertamos sobre o grande mico que é tentar ir a pé, porque ele fica muito mais longe do que parece. Existem outros pontos de embarque na Península Ibérica, claro, mas se você quiser a maior variedade de itinerários, Lisboa e especialmente Barcelona são os dois portos que vale pesquisar. Agora vamos entrar nos itinerários, porque é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Viajar de cruzeiro não é como viajar de avião. Não existem rotas fixas com as quais você sempre possa contar. Cada companhia opera seus próprios roteiros e as opções podem mudar de uma temporada para outra. Então, em vez de tentar cobrir tudo de uma vez, vamos manter as coisas simples e dividir os itinerários mais comuns em 4 grandes grupos. Cruzeiros de ida e volta saindo de Lisboa, cruzeiros de ida saindo de Lisboa, cruzeiros de ida e volta saindo de Barcelona e cruzeiros de ida saindo de Barcelona. Precisamos voltar ao mapa porque ele provavelmente é a melhor ferramenta para ajudar você a entender os itinerários. Os cruzeiros de ida e volta saindo de Lisboa normalmente seguem 3 padrões principais. Alguns sobem pela costa norte da Espanha e depois retornam. Outros seguem em direção às Ilhas Canárias ou Madeira antes de retornar. E alguns continuam rumo ao Mediterrâneo, oferecendo uma rota mais longa antes do navio dar a volta e regressar a Lisboa. A maioria dos cruzeiros que partem de Lisboa são viagens de ida, com a cidade como ponto de partida ou como última parada do itinerário. E aqui as opções se ampliam bastante. Você encontrará cruzeiros que conectam Southampton, no sul da Inglaterra, a Lisboa, muitas vezes seguindo pela costa norte da Espanha. Também há cruzeiros transatlânticos e de reposicionamento que ligam Portugal às Américas, tanto do norte quanto do sul. Também existem itinerários de ida até as Ilhas Canárias. Outra opção muito comum é a rota de ida entre Lisboa e Barcelona, e também há itinerários de ida para outros portos do Mediterrâneo, como Roma. Os cruzeiros de ida e volta saindo de Barcelona normalmente se encaixam em 4 padrões principais. Uma opção clássica é o cruzeiro de ida e volta até Lisboa. Você também encontrará itinerários que vão até as Ilhas Canárias antes de voltar para Barcelona. Outros seguem a costa da Espanha até Cádiz e depois voltam. Provavelmente a opção mais comum é uma volta completa pelo Mediterrâneo, normalmente incluindo portos franceses e italianos, e às vezes também Malta e alguma cidade da costa da África. Nos roteiros mais longos, algumas companhias vão até a Grécia antes de retornar a Barcelona. Barcelona oferece uma ampla variedade de cruzeiros de ida. Alguns são muito parecidos com os que saem de Lisboa. Você encontrará cruzeiros que conectam Southampton, no sul da Inglaterra, a Barcelona, muitas vezes seguindo pela costa norte da Espanha. Também há cruzeiros transatlânticos e de reposicionamento que ligam Barcelona às Américas, tanto do norte quanto do sul, às vezes passando pelas Ilhas Canárias no caminho. Também existem itinerários de ida até as Ilhas Canárias. Outra opção muito comum é a rota de ida entre Barcelona e Lisboa. Há vários itinerários de ida para portos italianos. Os cruzeiros que sobem pelo Adriático também não são raros. E por fim você encontrará cruzeiros que vão até a Grécia ou até mesmo Istambul, na Turquia. Praticamente todas as companhias de cruzeiro que existem, sejam grandes empresas ou operadores boutique menores, têm itinerários que incluem Espanha, Portugal ou ambos. Eu sei, cobrimos bastante coisa. Como você realmente escolhe o seu itinerário? Se você já é um cruzeirista experiente, provavelmente já tem a sua própria forma de decidir. Nesta parte do vídeo vamos falar principalmente com quem está começando agora no mundo dos cruzeiros. Existem alguns fatores-chave que vão influenciar a sua escolha. A companhia de cruzeiro, o navio, o preço, a época do ano e, claro, o próprio itinerário.
Vamos ver cada um deles. As companhias de cruzeiro são um pouco como as companhias aéreas. Algumas oferecem uma experiência mais luxuosa, outras são mais diretas e voltadas para o custo-benefício e cada uma tem o seu próprio estilo. Os cruzeiristas mais experientes geralmente têm as suas companhias favoritas e nós também. Mas quando escolhemos um cruzeiro, a companhia normalmente não é o fator decisivo para nós. Adoramos experimentar companhias diferentes. Não nos entenda mal, não é que não nos importamos com a companhia de cruzeiro. É só que para nós, outros fatores dessa lista pesam mais. Não somos fiéis a uma única marca. Ou pelo menos ainda não. Ainda estamos naquela fase de vamos testar tudo e ver o que funciona. Com o tempo, você começa a perceber que cada companhia de cruzeiro oferece um produto um pouco diferente. O entretenimento pode ser melhor em uma, enquanto a comida pode ser muito superior em outra. E vamos dizer assim, já sabemos perfeitamente quais navios têm mais chances de servir presunto ibérico de verdade. Mas isso é algo que você só aprende com a experiência e leva um tempo. Para algumas pessoas, o navio em si não é muito importante. Algo parecido com escolher um hotel simplesmente porque você precisa de um lugar para dormir. Para outras, incluindo nós, o tipo de navio desempenha um papel importante na decisão. Cada pessoa tem os seus próprios gostos e preferências e quando se trata de cruzeiros, os nossos provavelmente são um pouco diferentes dos da maioria. Nós valorizamos muito ter acesso a conveses abertos de onde seja possível olhar para o mar. E para nós, isso inclui a parte da frente do navio, uma área que muitos navios mais novos agora reservam para as cabines dos passageiros que pagam uma tarifa bem mais alta. Isso pode se tornar quase o fator número 1 quando escolhemos um itinerário em um lugar como os fiordes noruegueses, onde poder sair para o exterior e apreciar a paisagem é absolutamente essencial. Nos cruzeiros pela Espanha e Portugal, os conveses abertos talvez não sejam tão importantes, a menos que saibamos que vamos atravessar o Estreito de Gibraltar durante o dia de novo. Mas nós gostamos de ver um navio chegar ao porto e partir no fim do dia, então continuamos prestando atenção se isso é fácil de fazer. Mais uma vez, isso é algo muito pessoal, mas nós gostamos dos navios mais antigos. Para nós, tudo bem abrir mão das comodidades e dos recursos dos navios mais novos e maiores, em troca de um navio com mais personalidade e melhor acesso ao exterior. E claro, entendemos perfeitamente que alguém que viaja com crianças possa ter prioridades bem diferentes. Nesse caso, o entretenimento, as atividades e as instalações a bordo podem importar muito mais do que conseguir ficar na frente do navio vendo ele entrar no porto. Dito isso, se você encontrar um itinerário que goste, vale sempre a pena dar uma olhada mais de perto no navio que faz aquela rota. O itinerário pode ser excelente, mas o navio em si pode fazer uma grande diferença na experiência geral. Também pode ser útil saber que, assim como as companhias aéreas operam famílias de aviões, os navios de cruzeiro pertencem ao que o setor chama de classes. Navios da mesma classe não são necessariamente idênticos, mas normalmente são muito parecidos no design. Então, se você já viajou em um navio antes e está olhando para um navio irmão, essa experiência anterior pode ser uma referência muito boa. O preço é, obviamente, um dos principais fatores na hora de escolher um cruzeiro. Mas antes de olhar para a etiqueta de preço, você precisa entender o que esse valor realmente inclui. O custo total de um cruzeiro é formado por várias coisas diferentes. Uma delas é, claro, o preço base do cruzeiro, mas tão importantes quanto isso são as taxas portuárias, as gorjetas e os extras como bebidas alcoólicas, Wi-Fi ou restaurantes de especialidade. As companhias boutique e de luxo costumam incluir alguns desses itens no preço. Já as companhias mais econômicas, por outro lado, normalmente cobram a maioria desses itens separadamente. Então,
Antes de comparar dois cruzeiros, certifique-se de estar olhando para o custo total real da viagem e não apenas para o preço anunciado. Depois vem a cabine em si. As cabines internas geralmente são as mais baratas, as cabines com vista para o mar custam mais e as cabines com varanda sobem ainda mais a partir daí. Mas às vezes a diferença entre as categorias é menor do que você imagina, então vale sempre a pena olhar com atenção. E falando por experiência própria, comparando preços de cabines, às vezes você pode encontrar um negócio melhor do que imaginava no início, ou acabar pagando bem mais por uma pequena diferença de conforto. A época do ano é outro fator fundamental e, na verdade, tudo se resume a duas coisas, o clima e as temporadas de férias. Se você pretende fazer um cruzeiro pela Península Ibérica no inverno, não precisa preparar as malas como se estivesse indo para o Ártico, mas vai fazer friozinho, especialmente quando o navio estiver em mar aberto. E, falando sério, você provavelmente pode deixar o traje de banho em casa. Aquela piscina ao ar livre vai ser mais um elemento decorativo do que um plano real para o dia. Os cruzeiros pela Península Ibérica normalmente não oferecem as mesmas condições de praia que você teria no Caribe, mas ainda assim existe uma diferença clara entre os meses mais quentes e os mais frios. Depois vem a temporada de férias. O verão é alta temporada, o que normalmente significa portos mais cheios e muitas famílias com crianças viajando a bordo. No inverno, tudo é muito mais tranquilo, as crianças estão na escola e, em geral, você encontrará menos turistas nos lugares que vai visitar. Por fim, o itinerário é o fator fundamental na hora de escolher umas férias de cruzeiro pela Península Ibérica. Se você faz um cruzeiro pelo Caribe, talvez seja pelas praias. Se vai para a Noruega, será pelas paisagens incríveis. Mas na Península Ibérica, tudo gira em torno dos portos que você vai visitar. Quando analisamos os portos, há dois fatores específicos que observamos: o tempo de permanência no porto durante as escalas e quão fácil é chegar aos pontos de interesse a partir do local de atracação. Uma coisa boa dos portos da região é que nenhum dos mais importantes é um daqueles portos onde você precisa desembarcar em um bote, o que consome bastante tempo. O navio vai atracar firmemente junto ao cais. Se o seu cruzeiro fizer escala em Lisboa, Cádiz ou Cartagena, você tem sorte porque vai atracar bem ao lado do centro da cidade. Mas se parar em Valência, Alicante ou Tarragona, o navio normalmente estará no meio de um porto industrial, então você vai precisar de algum tipo de transporte para chegar à cidade. Algumas companhias de cruzeiro oferecem esse serviço de traslado de graça, enquanto outras cobram por ele. Então, vale a pena verificar com antecedência. Estamos planejando aqui no canal um futuro guia dos portos, para que você saiba exatamente o que esperar de cada um antes de viajar. Você também precisa olhar para o porto de partida e para o porto de chegada. É um cruzeiro de ida e volta ou um itinerário aberto? Como moramos na Espanha, preferimos cruzeiros de ida e volta saindo da Espanha, mas um itinerário aberto de Barcelona para Lisboa pode ser perfeito para a sua viagem. Esperamos que este vídeo tenha inspirado você para a sua próxima viagem à Península Ibérica. E se você gostou, este pode ser o primeiro de uma série de vídeos para ajudar você a planejar sua próxima aventura de cruzeiro por estas costas. Ainda há muito mais para explorar juntos. Os portos, e já visitamos vários deles, as companhias de cruzeiro, todas elas bem diferentes, os navios em si, a melhor época do ano para viajar e as dicas que todo iniciante deveria conhecer. E sim, também o papel do agente de viagem na hora de planejar um cruzeiro. Nós viajamos por conta própria e sempre organizamos nossas viagens. Mas os cruzeiros são uma exceção na qual contar com um agente de viagens não é só uma boa ideia, é provavelmente a melhor opção. As viagens de cruzeiro são produtos bastante complexos,
E o interessante é que reservar diretamente com a companhia de cruzeiros não vai te custar menos do que reservar com um agente de viagens que ainda vai te dar todo o suporte necessário. Você sabe que moramos na Espanha e temos nosso próprio agente de viagens de confiança aqui. Mas se você estiver nos Estados Unidos, temos uns seguidores do canal de longa data que talvez possam te ajudar. Nós nunca usamos os serviços deles, porque sempre reservamos nossos cruzeiros aqui na Espanha. Mas se você tiver interesse, eles são muito simpáticos, sabem um montão e pedir conselhos a eles não vai custar nada. Eles são Ramon e Zoe da Orbix Travel, originários de Porto Rico, mas que moram agora na Flórida. São agentes de viagens registrados, especializados em cruzeiros, e você encontrará os links para eles no primeiro comentário abaixo do vídeo. Se você entrar em contato com eles, fale que é seguidor do Espanha Total. E para ser totalmente transparente, porque é assim que a gente trabalha, a gente está compartilhando essa indicação não porque ninguém tenha pago a gente para falar deles, ninguém pagou, mas porque achamos que pode ser uma indicação útil. E se está chegando a lancha do prático, é porque já está na hora de trazer esse vídeo para o porto. Ou melhor dizendo, de encerrar por aqui. Na tela, nossa lista de vídeos para ajudar a que as viagens pela Espanha e Portugal sejam muito úteis para quem vai embarcar em um cruzeiro. Uma lista que esperamos cresça nos próximos meses, estamos aguardando por você desde já nesses vídeos. Vamos lá!